Oi, gente. Hoje eu vou explicar como eu limpo o sofá. Há muitos anos atrás eu tenho um vídeo que rendeu até uma boa visualização. Eu limpando o sofá, mas aí teve algumas reclamações, tipo, eu não expliquei qual era o hidratante que eu usava, mas eu acho que lá naquele vídeo tem como entender a forma que eu limpo o sofá. Mas algumas reclamações foi, não explicou que hidratante usa, como faz para hidratar. É muito simples. Vamos lá a explicação. Ó, aqui eu tenho dois paninhos. Por que eu tenho dois paninhos? Porque eu posso usar só um, mas dependendo se eu quiser, eu uso dois. Aí vai da sua escolha. Tenho uma esponja. Nunca limpar o sofá com esse lado verde, sempre com o lado amarelo, para não agredir, né? E esse potinho aqui, você pode usar um baldinho, o que você quiser. É para eu pôr água. Eu coloco água aqui, aí esse aqui é o sabão que eu uso. Por que eu uso o sabão de coco? Porque ele é um sabão que agride menos. Não precisa necessariamente ser dessa marca. Ou você pode usar o sabão da sua preferência. Mas na minha humilde opinião, eu, uso o sabão de coco. Mas você pode usar o sabão que você quiser. Sendo que, na minha opinião, o sabão de coco é o melhor. Não precisa ser esse de pasta, pode ser o de barra ou até mesmo o líquido. A escolha é sua. Aí eu passo a esponja molhada, do lado amarelo, como eu tinha falado, e passo no sabão. Aí venho, passo no sofá, numa boa parte do sofá. Depois venho com um paninho, molho na água, coloco na água e vou tirando, assim, eu torço ele, pra não ficar com excesso, tiro o excesso de água, quer dizer. Aí tiro a parte que eu tinha passado a esponja, com o sabão. Aí passo outra parte, a esponja com o sabão na outra parte do sofá e tiro. Quando a água tá suja, que eu vejo que tá sujo porque o sofá eu limpo a cada 15 dias. Mas aí pega pó, suor, Estamos falando de um sofá de couro. E aí vai ficando suja, a água vai ficando um pouco escura. Eu troco a água e faço a mesma coisa, até limpar ele todinho. Depois venho com uma água, outra água limpa. Pego um paninho limpo e passo em todo o sofá. Aí ponho a água fora e pego o paninho limpo, ele úmido, passo o hidratante, o hidratante que eu uso é esse daqui. Você precisa usar o mesmo que eu? Não, é um hidratante de pele, mas é um hidratante no preço acessível, que cabe no meu bolso e no bolso de muitas pessoas. Mas se você tem o bom poder aquisitivo e pode comprar um hidratante que você, da sua preferência, não tem nada demais. Mas o que eu falo sobre esse hidratante aqui? Ele não é um hidratante pegajoso, como eu vou citar um aqui, como o da Nivea. Tem um da Nivea, principalmente o frasquinho azul, o azul escuro. Ele é um hidratante muito bom, porém ele é muito pegajoso. Eu não acho ele muito adequado para passar no sofá, apesar de ser couro, couro de animal. E por que eu uso o hidratante? Tudo tem uma explicação. Eu uso para que o sofá, mesmo depois dele limpo, de eu ter passado a esponja com sabão de coco, que não agride muito, de uma certa forma eu acho que hidrata, e depois limpo ele todo com água, um banho meio a seco. Eu acho que sinto, a necessidade de hidratá-lo para manter o couro mais macio e de uma certa forma ele não tem o brilho como antes,
porque esse sofá já tem mais de 8 anos que eu tenho ele. Ó, mas não, pelo um cuidado que eu tenho, como se eu posso dizer, não tá tão acabado. Você olhando assim, dá pra ver que ele tá bem cuidado. Ó, na luz do sol dá pra ver mais, ó, não tem estragado. É um sofá que, apesar que já faz quase 9 anos, né, 8 anos em alguns meses, ele não tá tão estragado. E o hidratante ajuda a maciez, né? Não fica, porque o couro, por ser um couro natural de animal, ele fica com uma certa rigidez, se você não hidratá-lo ele. Aí o hidratante ele ajuda não só na maciez, né, do couro, como dá um certo brilho. E fica macio. Sabe? A gente chega a sentir a maciez depois que a gente mantém, sabe? Fazendo essa rotina de limpeza, que eu já expliquei como eu limpo, e hidratando. Mas eu acho que agora ficou bem claro, né? Sobre o hidratante. E estou explicando o motivo de eu usar esse. Porque ele é um hidratante que ele não fica muito pegajoso. E cabe dentro do meu orçamento, porque eu sempre tenho que ficar comprando, né? Porque eu hidrato os dois sofás, que é esse aqui e esse outro, a cada 15 dias. Mantenho essa limpeza. Espero que eu tenha explicado de uma forma bem didática, né? Assim, ficado claro, porque houve reclamação do hidratante, que eu não expliquei qual é o hidratante que eu uso, mas agora está aqui. Eu mostrando o hidratante que eu uso é esse. Não necessariamente eu compro da mesma fragrância, porque eu gosto de todos, sabe? Da escala. Mas essa última compra que eu fiz, eu comprei esse, dessa fragrância aqui, camomila, mas eu compro de rosas, eu compro outros que eu não tô lembrado o nome da fragrância, e compro esse de camomila. E na minha opinião, gostei muito e não pretendo trocar não, para usar no sofá não, eu continuarei usando ele. Até porque fica macio o sofá, fica com aquela sensação de limpo, né? Que eu já tenho limpado anterior com um sabão e a água e tirado o excesso do sabão com um paninho, e depois passo só o pano com água, e depois que eu venho com o hidratante, passo nele todo. Ponho um pouco num pano limpo e úmido.